No ano passado, o Banco Inter lançou uma nova função no seu aplicativo, que é basicamente um lugar onde você vai guardar dinheiro e ele vai render todos os dias, mas parece que a gente já conhece essa função. Só que essa exclusivamente é um pouco diferente. Ela funciona exatamente da mesma forma que a caixinha do Nubank, mas nesse caso ela vai trabalhar com dólar. E aí fica o questionamento, será que vale a pena você guardar o seu dinheiro nessa caixinha que rende em dólar? Muito prazer, meu nome é Victor Pinheiro, neste canal falamos sobre finanças, negócios e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se inscreve no canal e aperta no sininho para receber notificações de vídeos novos sempre que a gente postar alguma coisa por aqui. Bom, pessoal, e como é que está funcionando essa nova função para você guardar o seu dinheiro e ele render em dólar? O processo é bem simples, basta você baixar o aplicativo do Banco Inter, criar a sua conta, e aí obviamente você precisa ter um saldo ou você vai transferir de outro banco para lá, converte esse dinheiro em dólar e pronto, você já consegue guardar seu dinheiro para render em dólar. E assim, pessoal, antes da gente concluir para ver se realmente vale a pena, é importante a gente tentar entender um pouco do cenário atual macroeconômico. No último mês, o dólar começou a disparar, passando dos 5,50 em relação ao real. E muitas pessoas acabam se preocupando, já que a bolsa brasileira ela não está vindo bem, o dólar está disparando e a gente ainda tem outros problemas aí que envolvem principalmente esse nosso governo atual. E assim, pessoal, com toda certeza absoluta, essa subida atual do dólar não é bom para o Brasil, já que grande parte do consumo que a gente tem internamente, e todas as commodities, por exemplo, elas são baseadas no preço do dólar. E é justamente por isso que a sua carteira de investimento ela tem que ter pelo menos boa parte dela dolarizada, para que nesses momentos que o nosso real vai desvalorizar e o dólar vai subir, a sua carteira também suba junto. Por exemplo, se a gente pegar a bolsa americana e tivesse investido lá no começo do ano e olhasse a nossa rentabilidade agora, a gente teria um aumento de 15% só nesse período de 6 meses. E consequentemente, como o dólar disparou em relação ao real, a gente também teria esse ganho que acaba acontecendo na comparação das moedas. Só para você ter uma ideia, no início de 2024 a gente estava com o dólar a 4,85. Nesse período de 6 meses a gente teve uma alta de mais de 15%. Chegando aí no patamar de 5,50 no momento que eu gravo esse vídeo. Então acaba sendo extremamente importante e sensato você ter boa parte do seu investimento rendendo em dólar. Certo, e agora voltando para o assunto do vídeo, nessas novas modalidades de investimento que o Banco Inter colocou, a gente tem duas possibilidades, que é o mais conhecido porquinho e os bonds. Primeiro vamos entender um pouco o que é esse bonds que eu falei agora. Eles são basicamente um título de renda fixa parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Então o processo é simples, você vai emprestar seu dinheiro e vai receber uns juros desse empréstimo. Se você der uma olhada no aplicativo do Banco Inter e olhar quais bonds tem disponível, você vai ver que existem várias empresas ali. Por exemplo, o American Express, o Bank of America e outras grandes empresas que você pode estar emprestando o seu dinheiro e ganhando juros em cima disso. Então o que acaba acontecendo é você está emprestando dinheiro para as empresas lá de fora e recebendo juros em dólar em cima disso. Se a gente quiser fazer uma correlação com o que a gente tem aqui no Brasil, seria parecido com aquele tipo de investimento chamado debenture que a gente tem aqui no país, e em vários bancos ou corretoras você consegue fazer esse tipo de investimento também. Além disso, dentro dos bonds a gente também tem a opção de tesouro, que no caso você vai estar emprestando seu dinheiro para o Tesouro Americano, que é basicamente emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos. E aqui um ponto de atenção da mesma forma que ocorre aqui no nosso país. Os tesouros normalmente têm um prazo de investimento, então quando você colocar seu dinheiro lá, ele de certa forma vai ficar preso até o momento do vencimento. Por exemplo, tem títulos ali com vencimento para 2038, 2054, 2044. Então tem várias opções de vencimento e no próprio título você já consegue ver qual que é os juros que ele vai pagar. Normalmente esses juros é semestral. Mais um ponto para você se atentar é que esses títulos eles sofrem marcação a mercado, já que eles são pré-fixados. Então, por exemplo, para esse investimento que eu vou colocar aqui na tela, você vai estar emprestando dinheiro para o governo americano e ele também tem uma barreira de entrada, né, um valor inicial de investimento um pouco maior. Como vocês podem ver, o investimento mínimo para poder entrar nesse tipo de investimento é de $1.021 e o vencimento dele vai ser só em 2038. Então, se você esperar até 2038, você vai receber exatamente aquilo que foi combinado. Porém, se você quiser se desfazer desse título, ou seja, vender ele antes do período, ele pode estar valendo mais ou menos do valor que você pagou. Diferente do que ocorre, por exemplo, no Tesouro Selic, que você nunca tem menos do que pagou inicialmente. Se quisermos fazer um paralelo com o que ocorre aqui no Brasil, seria como você investir num pré-fixado de IPCA+. Então não necessariamente quando você quiser vender ele, o preço de venda vai estar maior do que o preço que você pagou inicialmente. Ele vai sofrer essa marcação ao mercado sempre. Certo, pessoal, agora que a gente entendeu um pouco mais sobre os bonds, vamos falar um pouco desse porquinho que está disponível no Banco Inter também, dolarizado. Bom, relembrando como funciona um porquinho padrão ali do Banco Inter, a gente vai colocar o nosso dinheiro e ele vai ter uma rentabilidade no período que ele ficar ali armazenado. E aí, nesse caso, você tem um investimento mínimo de R$ 1 e você está basicamente emprestando dinheiro para o Banco Inter. E esse produto é um CDB emitido pelo Banco Inter que paga 100% do CDI. Como o CDI é sempre 0,10 pontos abaixo da taxa Selic, podemos ter uma noção de quanto ele vai valer hoje. Considerando a data atual do vídeo, a Selic está em 10,5, então a gente tem um CDI de 10,4. E no caso, como o porquinho rende 100% do CDI, ele vai ter exatamente essa rentabilidade. Lembre-se que a gente ainda tem imposto incidido sobre eles,
dependendo do tempo que o seu dinheiro ficar guardado. Agora falando um pouco do porquinho em dólar, como que ele funciona? Você vai ter duas opções, a primeira delas é uma com resgate de 30 dias. Ou seja, esse porquinho não tem liquidez diária, pessoal, você tem que aguardar 30 dias para poder retirar o seu dinheiro a partir do dia que colocou. Ele tem um investimento mínimo de 10 dólares e uma rentabilidade de 3,75% ao ano. Mas lembre-se, essa rentabilidade é em dólar. Então a liquidez que ele vai ter é exatamente no período que ele vence, ou seja, no mínimo 30 dias. E o interessante desse porquinho é que existem vários tipos de investimento diferentes que você pode fazer para guardar o seu dinheiro, que são os famosos CDS dos Estados Unidos, que é como se fosse um CDB aqui do Brasil. E nesse caso, eles são emitidos pelo próprio Banco Inter. Então você vai estar emprestando dinheiro para o Banco Inter. Quanto maior o prazo de vencimento desse CDS, maior também vai ser a rentabilidade. Então, por exemplo, aquele de 30 dias, a rentabilidade era de 3,75% ao ano. Porém, temos outras opções, como esse que aparece na tela, que a rentabilidade é de 4,5% ao ano. Porém, toma cuidado porque a liquidez vai ser muito maior, né? A gente está falando de um prazo de até meses para você poder ter essa rentabilidade e não perder esses juros que você estaria ganhando com o seu dinheiro parado ali. No aplicativo do Banco Inter você vai conseguir ver todas as opções disponíveis. E nesse cenário pode ter pessoas que vão pensar o seguinte: nossa, mas aqui no Brasil, deixando na caixinha do Nubank ou na própria caixinha do Banco Inter, eu tenho quase 10% de rentabilidade. Porém, se eu deixar em dólar, ele está rendendo muito menos. Parece que está rendendo 3 vezes menos. E isso acaba sendo normal, já que os investimentos aqui no Brasil, a gente vai comparar com a taxa Selic para entender quanto ele vai estar rendendo. Os investimentos de renda fixa, obviamente. Mas, nos rendimentos americanos, a gente faz essa comparação com a Fed Funds dos Estados Unidos, que é basicamente a taxa Selic americana. Vocês podem ver que depois da pandemia, ela começou a subir e não parou mais, não teve uma descida muito grande depois desse tempo. E hoje está mais ou menos em 5%. E isso, pessoal, num cenário macroeconômico, numa economia como a dos Estados Unidos, é muita coisa. Então, uma economia tão estabilizada e tão grande como os Estados Unidos, ter um rendimento de renda fixa nessa faixa já é sim muito bom. Então quando você se expor ao dólar, você vai ter, primeiro que é o ganho do dólar em relação ao real, a segurança de estar investindo numa moeda que não tem uma perda de valor tão grande ao longo do tempo, e também essa rentabilidade em dólar, que se você converte para o real, ela acaba sendo muito boa também. Então se você fizer os cálculos, talvez mesmo sendo 10% aqui no Brasil, ele não seja melhor que essa rentabilidade em dólar. Isso é importante sempre a gente ter em mente e entender de fato qual é a melhor situação, porque daqui a 6 meses, pessoal, o real pode desvalorizar ainda mais. Então, mesmo com uma rentabilidade de 10%, ela não vai significar nada. Por exemplo, a gente pega casos aí de hiperinflação. A própria Argentina passou por isso há um tempo atrás. Então, ele tem um juros muito alto, então a renda fixa te paga muito, só que a inflação é tão grande que a perca de valor da sua moeda não compensa o ganho que você está tendo com esse dinheiro parado. É por isso que esse investimento em dólar, em moedas americanas, acaba sendo muito positivo, porque você não tem uma perca do valor ao longo do tempo tão grande quanto o real. Esse tipo de investimento ele é muito comum lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Até as empresas já dão oportunidade para você deixar seu dinheiro guardado e render ao longo do tempo, como é o que a Apple faz, por exemplo, e outros bancos americanos. O Banco Inter trouxe isso para o Brasil e eu tenho certeza que os outros bancos também vão começar a aderir. E conforme vai entrando mais players nesse mercado, a rentabilidade vai tender a crescer, já que a concorrência vai fazer com que os bancos ofereçam melhores produtos. Estude um pouco mais como você pode dolarizar seu capital para não ter uma perca tão grande por causa da desvalorização do real. E para você que chegou até o final do vídeo, eu queria que você deixasse aí nos comentários se você está investindo no exterior e, na sua opinião, qual é o melhor investimento para se fazer hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!